Olá pessoal, comandante Leonardo Matos aqui, esse é o nosso Conexão Geo número 148, hoje é sexta-feira, dia 3 de setembro de 2021. Primeiro tema para vocês nesse Conexão Geo dessa sexta-feira, não poderia deixar de ser ainda a crise no Afeganistão, mas principalmente o que eu avalio aí que temos pela frente para seguir acompanhando. Vocês lembram que no último Conexão Geo, na semana passada, o tema principal foi aquele ataque, aquelas explosões que ocorreram no portão do aeroporto lá de Cabul e também num hotel próximo, mataram 170 afegãos e 13 militares americanos. No final de semana, os Estados Unidos realizaram alguns ataques contra o ISIS-K, né? Lembrando que esse atentado que aconteceu na quinta da semana passada não foi perpetrado pelos talibãs, mas sim pelo Estado Islâmico, essa filial do Estado Islâmico que existe lá no Afeganistão. Na segunda-feira, o último militar americano embarcou no avião voltando lá de Cabul, ou seja, encerrando a presença de 20 anos dos Estados Unidos lá. Foi realmente uma operação impressionante em termos de evacuação de não combatentes, mais de 100 mil pessoas foram evacuadas, civis foram evacuados em aeronaves, você mostra também a força do poder militar americano, um movimento aí impressionante, mas em relação a esse processo de retirada do Afeganistão, realmente foi um desastre, né? E espero aí que o Congresso americano realize uma investigação, algo assim, para analisar exatamente o que aconteceu. Obviamente, nós não temos todos os dados para saber em que ponto os americanos erraram exatamente, se foi falha da inteligência, se foi falha da execução. Teve claramente um erro de comunicação entre inteligência, entre os militares e o presidente Biden. A saída dos Estados Unidos do Afeganistão já era uma decisão tomada já desde o tempo do Obama, eu já falei isso. O Trump negociou com os talibãs lá em Doha, no Catar, e o Biden ele veio para efetivar essa saída dos americanos no Afeganistão, mas a estratégia, a maneira como foi feita essa saída que foi realmente lamentável. E, obviamente, aí entra bem no tema nosso de hoje, o quanto essa saída dessa forma dos Estados Unidos do Afeganistão vai marcar negativamente a imagem dos Estados Unidos. Então, esse é um ponto importante. Vimos aí muitas especulações levantando as questões sobre Taiwan, sobre proteger a Coreia do Sul, sobre proteger a própria Europa, né? Então, essa vai ser uma questão importante. O governo do presidente Biden vai ter que se esforçar bastante para mudar essa percepção, né, de abandono, entre aspas, dos Estados Unidos, quando realmente a coisa aperta. Esse é um caso importante. E eu acredito que o presidente Biden e seu governo vai ter que, né, tentar não, terá que desviar o foco rapidamente para outras questões. Estou muito atento à questão do Irã, vou falar mais tarde um pouquinho, Coreia do Norte também. A questão climática, sem sombra de dúvida, vai ser um tema que o governo Biden vai tentar puxar o máximo possível para a agenda, para tentar tirar um pouco do foco desse desastre aí da saída do Afeganistão. Países do entorno do Afeganistão, cada um tem o seu caso: Paquistão, Irã, os países ali da Ásia Central, Rússia e China. Grande preocupação é que o Afeganistão não se torne, digamos assim, um abrigo a outros grupos terroristas. Já sabemos do caso do ISIS-K, esse que perpetrou os atentados lá em Cabul, perto do aeroporto. Há uma grande preocupação em relação a isso. E, obviamente, Rússia e China têm bastante interesse, né? Tinham bastante interesse da saída dos Estados Unidos ali do Afeganistão, mas não quer dizer que eles vão entrar no Afeganistão. A Rússia, com certeza, não entrará, na minha avaliação, e a China, se entrar, vai entrar com muita cautela, talvez aí com a exploração dos minerais. O Afeganistão está numa situação econômica muito difícil, sem o apoio econômico dos Estados Unidos e da Europa. O governo dos talibãs vai ter muita dificuldade, ele vai precisar de ajuda, e aí a China realmente pode entrar, mas os chineses não são bobos, sabem, viram o que aconteceu com os Estados Unidos, lembram o que aconteceu com a União Soviética de 79 a 89. Então a China entrar no Afeganistão não vai ser assim tão simples. A grande preocupação é realmente o Afeganistão não virar aí um refúgio para grupos terroristas. China e Rússia se preocupam muito com isso, né, de ataques terroristas dentro do seu território. Esse é um aspecto importante para a gente acompanhar. Outro ator também importante para a gente acompanhar é a Índia. A Índia tem um acordo com o Irã. O porto de Chabahar, no Irã, foi financiado pela Índia, porque a Índia
tem interesse de alcançar a Ásia Central, o petróleo da Ásia Central. A Índia é o terceiro maior importador de petróleo do mundo, isso é um ponto importante. A China é o maior, Estados Unidos ainda é o segundo, a Índia é o terceiro, e a Índia tem esse acordo com o Irã, financiou a expansão do porto de Chabahar no Irã, para poder, através de estrada de ferro, etc., alcançar a Ásia Central, inclusive o próprio Afeganistão. Com isso, a tomada dos talibãs, obviamente que o governo do Paquistão tem ligações com os talibãs, apoiou os talibãs nessa retomada do Afeganistão, e o Paquistão não quer o Irã, a Índia, o grande inimigo do Paquistão é a Índia, o Paquistão não quer a Índia ali no Afeganistão. Então, esses atores vamos acompanhar, porque realmente essa que será a grande questão daqui para frente em relação ao Afeganistão. E não podemos esquecer a questão da crise dos refugiados. A Europa já se reuniu, os países membros da União Europeia já se reuniram em Bruxelas para discutir essa questão. Essa é uma grande preocupação. Os Estados Unidos agora vão ter que abrigar em seu território milhares de afegãos que foram evacuados lá do Afeganistão. Segunda parte do nosso Conexão Geo de hoje, disputas hegemônicas. Eu começo com o vazamento de um relatório do Ministério da Defesa de Taiwan para o parlamento taiwanês, bastante preocupado com o aumento da capacidade militar da China, principalmente nas áreas de inteligência, de vigilância, de reconhecimento. E nesse relatório, pela fonte vazada para a imprensa, Taiwan está realmente bastante preocupada com a possibilidade da China ter êxito numa invasão à ilha. Então, é um assunto muito importante, por isso que quis trazer aqui para vocês. Um outro tema também dessa parte das disputas hegemônicas, o encontro do presidente Biden com o presidente Zelensky da Ucrânia na quarta-feira, essa semana. Vocês lembram daquela polêmica toda na época da tentativa de impeachment do Trump, do Zelensky ter ajudado de alguma forma o Biden, ou seja, aquela confusão do Biden lá com a Ucrânia. E esse encontro de quarta-feira foi um encontro importante, simbólico, e a Ucrânia veio, obviamente, com o pires na mão, pedindo dinheiro dos Estados Unidos. O Biden já sinalizou com 60 milhões de dólares, é pouco dinheiro. E o Zelensky veio pedindo aí várias coisas, a intervenção dos Estados Unidos para proteger a Ucrânia da Rússia, e o fato mais importante, pediu claramente aos Estados Unidos para que os Estados Unidos apoiem a Ucrânia na entrada da OTAN. Né? Lembrando a vocês que essa realmente é uma grande questão em relação à Rússia. Se a Ucrânia entrar para a OTAN, a Rússia realmente não vai ficar parada. Então, os Estados Unidos sabem disso, a Europa sabe disso. Eu não acredito que eles façam esse movimento de admitir a Ucrânia para a OTAN, mas vamos seguir acompanhando. O outro tópico que trago para vocês, John Kerry, que já foi secretário de Estado do presidente Obama e hoje é o enviado especial do presidente Biden para assuntos de clima, né, o czar do clima lá nos Estados Unidos atualmente. John Kerry é uma figura bastante conhecida dentro do Partido Democrata. Ele chegou à China ontem, e ontem mesmo já escutou dos chineses, né, uma certa forma de pressão em cima dele, dizendo que a questão climática ela pode ter dificuldade de contar com a colaboração dos chineses. Vamos lembrar que os chineses hoje são os maiores poluidores do planeta, e os chineses ontem ameaçaram o Kerry de não contribuir muito com o esforço aí, climático, caso os Estados Unidos continuem agredindo a China em vários campos, em várias áreas. Né? Um dado interessante, importante. Essa visita estava sendo bastante esperada do Kerry. É óbvio que a China participar dessa questão de mudanças climáticas é fundamental, mas a reunião ontem foi bastante tensa. Terceira parte do nosso Conexão de hoje, balanço da pandemia. Já passamos de 5,4 bilhões de doses aplicadas, a maior campanha de vacinação da história. É um evento muito significativo. No Brasil, nós devemos chegar a 200 milhões de doses aplicadas nos próximos dias. Ainda preocupa a situação de alguns países, Estados Unidos, por exemplo, o Brasil, por exemplo, já está percentualmente mais vacinado do que os Estados Unidos, o que é um absurdo, né? Os Estados Unidos estavam indo super bem, mas, infelizmente, muitos nos Estados Unidos ainda não acreditam na vacina, e os Estados Unidos tendo que tomar várias medidas aí
para que os americanos realmente sejam vacinados. Só para vocês terem uma ideia, em termos de novos casos, na média dos últimos 7 dias, né, correspondendo aí à população dos países, Estados Unidos, Israel, México, Irã, Cuba, África do Sul, todos estão piores do que o Brasil. Então esse é um dado aí preocupante em termos aí de casos e também de mortos, né? Os Estados Unidos hoje tem mais mortos, né, nessa média de 7 dias, aumento de mortos nos Estados Unidos maior do que a do Brasil, que a curva está caindo, para vocês terem uma ideia. A quarta parte do nosso Conexão, estamos de olho, primeira notícia do estamos de olho, a situação na Península Coreana. Lembra que eu comentei com vocês na primeira parte do Conexão de hoje, a questão de que os Estados Unidos vão precisar aí, digamos assim, levantar outros problemas. Um dos problemas, sem sombra de dúvidas, pode vir a ser a Coreia do Norte. E saiu uma notícia essa semana de que a Coreia do Sul ela está avançando no desenvolvimento de novos mísseis balísticos com uma capacidade, uma carga explosiva que, segundo os informes da imprensa sul-coreana, podem destruir bunkers, né? Sabemos que o programa nuclear norte-coreano está todo protegido em grandes bunkers, e a notícia que saiu é que a Coreia do Sul está desenvolvendo novos mísseis balísticos convencionais, não são nucleares, mas com uma grande capacidade explosiva, capaz efetivamente de causar um grande estrago para a Coreia do Norte. Então, a situação ali na Península Coreana ela está tensa, né? E como eu falei, eu acho que esse assunto vai voltar à pauta internacional nas próximas semanas. O outro tema do Estamos de Olho para vocês é um outro caso que eu considero bastante relevante, que é a situação no Irã. No sábado passado tivemos uma conferência em Bagdá, uma conferência de cooperação e parceria entre os países da região. O resultado da conferência foi considerado positivo. O representante de alto nível, ministro de Relações Exteriores do Irã, compareceu, da Arábia Saudita, Turquia. Me chamou a atenção a presença francesa no evento, né? Só tinham países ali da Península Arábica, mais o Egito, e a Turquia também participou, mas a Turquia está ali do lado, mas a França participou em alto nível do evento. Isso mostra aí a vontade do governo do Macron de ter uma presença forte ainda no Oriente Médio, talvez aproveitando essa saída dos Estados Unidos, essa diminuição da presença americana no Oriente Médio. A França, obviamente, tem interesse de petróleo, a empresa Total francesa é bastante forte, interesse também em venda de armas. A França é o terceiro maior vendedor de armas do mundo, perde apenas para os Estados Unidos e para a Rússia. A França é a terceira maior indústria de defesa do planeta, e a presença dela nessa conferência foi bastante interessante. O importante dessa conferência é a aproximação entre Irã e Arábia Saudita. Essa é a grande questão ali da região. Os sinais foram positivos, nada de muito concreto, mas os sinais foram positivos e é sim um tema para nós seguirmos acompanhando. E, ao mesmo tempo, essa semana, também ali na região, um exercício naval entre a Marinha de Israel e a Marinha Americana marcou a mudança de Israel em relação aos comandos conjuntos dos Estados Unidos. Os Estados Unidos possuem 6 comandos conjuntos terrestres, né? Divide o planeta em 6 comandos conjuntos. Israel pertencia ao comando da Europa e a partir do dia 1º, né, dessa semana, Israel passou a pertencer ao Comando Central, ao US Central Command. Esse comando dos Estados Unidos ele é responsável pela área do Oriente Médio. Né, e era realmente engraçado esse fato de Israel pertencer ainda ao comando da Europa, mas a mudança faz todo sentido e teve um exercício naval essa semana entre Israel e Estados Unidos, marcando essa mudança, digamos assim, de área de responsabilidade. Outro tema também que chamou a atenção essa semana, estamos de olho, o Chile decretou o limite da sua plataforma continental e a Argentina não gostou porque esses limites que foram estabelecidos pelo governo do presidente Piñera ultrapassaram em alguns pontos a área, os limites da plataforma continental da Argentina. Então esse assunto, obviamente, não vai levar os dois países ao conflito agora, mas aumenta, digamos assim, as tensões, vários jornais argentinos falando muito sobre esse assunto ao longo da semana, e obviamente isso aí aumenta aí um pouquinho
as tensões entre Chile e Argentina, lembrando que os dois países quase foram à guerra de fato no final dos anos 70, por causa justamente de disputas de território ali na Patagônia, ali naquela área do Canal de Beagle, ali ao sul. E o quarto tópico que eu trago para vocês em relação ao quadro Estamos de hoje, estamos acompanhando, como já falei na semana passada, o primeiro exercício Guinex da Marinha do Brasil, lá no Golfo da Guiné, o hotspot de pirataria no mundo hoje. Golfo da Guiné é parte do entorno estratégico brasileiro, Atlântico Sul. A fragata Independência está lá e, nesse momento, atracada no Porto de Lagos, na Nigéria. Nigéria, país, a maior economia da África, a maior população da África. Nigéria é um ator fundamental nessa tentativa do governo brasileiro em participar mais dos assuntos referentes aí ao Golfo da Guiné, ao combate à pirataria na região. E a fragata Independência, depois de passar por Guiné Equatorial, São Tomé e Príncipe, Camarões, agora se encontra na Nigéria. Terminando o nosso Conexão Geo com boas notícias, também trago uma outra notícia das Forças Armadas Brasileiras. Está em andamento a Operação Poseidon, envolvendo o navio aeródromo multipropósito Atlântico. É bastante importante esse exercício, porque envolve aeronaves das 3 Forças Armadas, não apenas helicópteros da Marinha, mas também do Exército, também da Força Aérea. Um exercício aumentando a interoperabilidade entre as forças. O exercício está caminhando muito bem. Termina neste sábado, amanhã. Então, eu queria trazer isso com uma boa notícia. É sim positivo, um avanço em termos de qualificação das Forças Armadas Brasileiras, atuando cada vez melhor de maneira conjunta. Terminamos aqui o nosso Conexão Geo número 148. Desejo a vocês um bom final de semana, uma boa semana. Até a próxima sexta-feira. Obrigado.